Graças e paz, Igreja do Deus Vivo, é com muita alegria no coração que recebemos todos vocês aqui nesta manhã, nessa última escola dominical, a nossa EBD de 2024. Sejam todos bem-vindos, você que está conosco e você que nos assiste em casa em algum momento, que Deus esteja abençoando a sua vida de uma forma toda especial. Por isso, vamos iniciar nesta manhã orando. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado pelo que o Senhor nos permitiu fazer. Obrigado, Deus, porque a Tua presença se faz aqui percebida por nós pela fé, Deus. Nós cremos que o Senhor está aqui e cremos que o Senhor vai continuar conosco. Por isso, Deus, receba a nossa gratidão, nossa oração, pedindo ao Senhor que não nos abandone. Continue conosco, Deus. Precisamos do Senhor. Somos dependentes do Senhor. Por isso nós clamamos nesta manhã, continue conosco. E receba mais uma vez a nossa gratidão. E ministra aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá em Mateus 21, 13. Vamos lá. Vamos ler juntos? E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Aí vamos completar, né? Vós, porém, volta lá um pouquinho. Vós, porém, mas vocês, aí mudou a tradução? Automático aqui, né? Muito automático, né? 21, 13, vamos lá. E disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em... Primeira pergunta da EBD. Quem disse isso aí? Quem falou isso aí? Jesus, né? Alguém quer discutir com Jesus alguma coisa sobre isso aí? Hã? Ninguém quer discutir, não, com Jesus? Eu não quero. Eu não quero. Ele fala primeiro, ele afirma, a minha casa será chamada casa de oração. Foi por isso que a igreja... E nós fomos constituídos pelo Espírito Santo para sermos casa de oração. Por isso que eu falei a igreja e nós, porque a casa, o local de oração, não é apenas um local físico, mas também um local espiritual. Ou seja, onde você está, ali é um cenáculo, é um lugar de oração. Entenderam isso? A minha casa será chamada casa de oração. Mas naquele momento ali, quando Jesus caminhava, aconteceu um desvio de função da igreja. E automaticamente, quando a igreja tem um desvio de função, a igreja espiritual, que somos nós, que está aqui, também sofremos com isso. Então, a igreja material visível ali, né, que estava ali, o templo, algumas pessoas fizeram da igreja um grande comércio, um comércio ali não muito honrado por Deus, não muito aceito por Deus. Há historiadores, há pessoas que comentam que até aqueles que vendiam ali os animais para sacrifício exploravam, superfaturavam o valor dos animais. Era uma coisa horrível, terrível. Né? Exploravam os necessitados que chegavam ali. Então, transformaram em covil de salteadores. Logo, quando o templo do Senhor, a casa do Senhor, de forma física, também é constituída assim, muitas vezes nós somos induzidos a transformar o nosso coração também num covil de pecados, de prática de pecados, de vida longe do objetivo pelo qual Deus nos constituiu como pessoas do Senhor, cheias do Espírito Santo de Deus. Então nós vamos falar sobre isso. Primeiro, não sei se a Ruth já recuperou, Ruth? Então vem cá, nossa regente de todas as manhãs não poderia encerrar essa escola com a nossa aula cantada, com a Ruth. Eu creio que ela conhece. Primeiro eu vou perguntar a ela se ela conhece, senão a gente muda o cântico. Ah, demais. 148, coloca na tela para nós, 148, isso, o microfone. É uma oração. Nós vamos cantar essa oração. Vamos ficar de pé? Vamos? Rapidinho. Vamos acompanhar a nossa regente Ruth. Está aí no Data Show o cântico, você pode se preparar para isso. Presta atenção nessa melodia, que é um louvor, um hino.
E é uma oração, irmãos. Olha que bênção. Oração noturna, bem conhecida. Vamos louvar o Senhor e vamos louvar como se estivéssemos orando nesta manhã em forma de louvor. Há carência de louvores assim. Então vamos aproveitar o que nós temos. Vamos cantar? Fim-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal. Eu nem tenho proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda o triste aflito o Consolador. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda o triste aflito o Consolador. Amém. Glória Isso é uma a Deus. oração, né? Uma oração. Nós somos um marinheiro no alto mar, né? E Jesus está estendendo as mãos para nos levantar. Aleluia, glória a Deus. Que bênção. Pode sentar, irmãos. Uma oração intercessória cantada, hein? Muitas vezes nós não temos o hábito de fazer oração intercessória. Todo esse cântico aqui, ele fala exatamente isso, intercedendo uns pelos outros. É o que nós precisamos ter sempre em nosso coração. Vamos lá, irmãos, vamos falar do tema hoje, lugar de oração, e antes de chegarmos no texto bíblico, eu trouxe algumas considerações iniciais à igreja. Primeiro, porque eu creio que a oração ele é o primeiro degrau para um avivamento na igreja, para um despertamento espiritual na igreja. Oração é o primeiro degrau para o avivamento, para um despertamento espiritual na igreja. E nós vamos ver e pesquisamos algumas características de alguns avivamentos na história, em especial ali nos Estados Unidos, e nós podemos perceber que para que o avivamento fosse possível, primeiro eu considero, dentro dessa pesquisa, que eles tinham na oração, o foco na oração, era o que eles tinham. Todos os avivamentos começaram com oração fervorosa e sincera, ou seja, foco na oração. Então, se esse ano nós não tivemos o foco na oração, se Deus nos permitir, daqui a 2, 3 dias, nós vamos iniciar um novo ano. Quem sabe podemos começar com foco na oração. É o primeiro degrau.
Depois nós percebemos que eles tinham ênfase no arrependimento. Tema praticamente esquecido em nosso meio. Você já percebeu que o final das nossas orações, às vezes, é assim: perdoa os nossos pecados? Em nome de Jesus, amém? É só isso. Será que, de fato, quando nós falamos perdoa os nossos pecados, o Espírito Santo gerou um sentimento de arrependimento? Houve um quebrantamento no seu coração, que você chorou, se arrependeu profundamente do seu pecado? Lembra de Pedro, quando ele percebe que negou o Senhor Jesus? Precisamos ver isso. Então, primeiro foco na oração, sermãos com ênfase no arrependimento, que era uma pregação poderosa e que levou pessoas a uma convicção de pecados. Se nós não tivermos a convicção de pecado no nosso coração, irmãos, nós estamos extremamente distante da graça de Deus. Porque sem essa percepção do pecado, nós não nos consideramos pecadores e carentes da graça de Deus. Então, quando a oração acontece e a pregação acontece na ênfase no arrependimento, significa que nós temos o interesse, segundo as Escrituras e seguindo o exemplo das Escrituras, que todos se arrependam. E uma vez havendo arrependimento, aqueles são alcançados pela salvação em Cristo Jesus. ênfase no arrependimento. Não esqueça isso. Algo e assunto que tem sido esquecido nos púlpitos, porque gera constrangimento. E muitas vezes leva a um conceito de hoje da hipergraça, onde todos estão dizendo que de qualquer jeito o Senhor nos ama e no final vai dar tudo certo. Não, não vai dar tudo certo. Eu quero te decepcionar nesse último domingo de dezembro, dizendo para você que se não houver arrependimento no coração, não há salvação. Não há salvação. E não há também um progresso da igreja, um crescimento espiritual da igreja. Sem o arrependimento de pecado, a igreja se assimila muito com as práticas do mundo. O pecador olha para a igreja e não vê diferença na igreja, não vê um modelo diferente da sua vida a ser seguido, não vê diferença. É muito comum hoje nós estarmos em reuniões e situações que temos nós, como cristãos, dificuldade de entender se aquilo é coisa de crente ou não, pelo que está acontecendo. E muitas vezes isso pode acontecer na minha casa, no meu coração, na minha vida. Quando isso acontece, também percebemos que igrejas foram revitalizadas e novos líderes surgiram, ou seja, com a renovação espiritual. Deus manda os obreiros para a sua seara, mas uma seara que de fato vai ter necessidade desses obreiros do Senhor. É até um mandamento bíblico: orai para que o Senhor da seara mande obreiro, mas precisamos saber se essa seara ela está de acordo com a vontade de Deus, para que o dono dessa seara envie obreiro para ela. Porque uma seara conforme a vontade de Deus, de fato tem o Senhor como dono e Senhor daquela seara. Então ele manda os obreiros necessários conforme a necessidade dessa seara. Mas se a seara não está conforme a vontade de Deus, então ela não é do Senhor no que diz respeito a uma administração espiritual da seara. Então não há necessidade de Deus mandar o obreiro se esta seara não está dentro do perfil divino, da obediência da palavra de Deus. Então precisamos, como igreja, renovação espiritual. E junto a isso tudo que nós falamos, foco na oração, ênfase no arrependimento, renovação espiritual, vem as mudanças positivas na sociedade. E assim como movimentos positivos na sociedade, que é um impacto social que ela recebe com o crescimento do Evangelho, né? Nós vamos ter aí os movimentos de missionários que vão surgindo, pastores e líderes que são conduzidos aos campos, e bem como a questão social também é atingida e melhorada para com o todo. E dentro desses objetivos dos grandes avivamentos, separei alguns da história recente e peguei o mais antigo de todos, que eu conheço à luz das Escrituras, que é o que acontece em Atos 2. Não vamos falar sobre isso tudo, mas só trazer a lembrança de alguns aspectos positivos deste avivamento que começa com oração, para chegarmos no nosso tema. Em Atos 2, nós vamos ver aí os discípulos reunidos em oração no cenáculo, né? Cenáculo é um local de oração, ou seja, onde você estiver orando, ali é um local de oração. E ali eles estavam aguardando o cumprimento da promessa de Jesus sobre o Espírito Santo, que Jesus subiu e falou com eles para ficarem ali em Jerusalém até que descesse sobre eles o quê? Até que descesse o quê, igreja?
Vamos lá mais forte. Até que descesse o quê? O Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade, correto? Eles não tinham recebido ainda. Era uma promessa. Lembra disso, igreja? Era uma promessa. E a promessa? Toda promessa, para ser atingida, precisa da fé. Porque a promessa não está dentro de uma realidade perceptível. Não se tornou real. É uma promessa. E como eles creram nessa promessa? E como aguardar essa promessa? Como eles buscaram essa promessa no Pentecoste? Reunidos a igreja em oração. Em oração. Reunidos em oração. Pentecoste acontece. O Espírito Santo de Deus vem. Percebe isso? Tem muitas coisas que são promessa para a igreja de hoje, que ainda não aconteceu, que a minha geração ainda não experimentou, mas que é promessa, e que pela fé eu preciso crer. E tendo esta fé que cremos que vai acontecer, precisamos ter um comportamento, atitudes. Isso chama-se oração. A igreja precisa esperar essas promessas em oração. Então, se queremos um impacto diferenciado na vida da igreja, através da ação plena do Espírito Santo em nossos dias, precisamos olhar para as Escrituras e ver como que aqueles homens, a igreja primitiva, esperou a promessa de um avivamento, algo inédito em suas vidas, que eles não tinham experimentado, e que veio acontecer dias depois. Resultado desse impacto, irmão, desse avivamento, ali no Pentecoste, em Atos 2, 3.000 pessoas foram convertidas no mesmo dia. 3.000 pessoas. A Igreja da Glória, abro uma nota de rodapé, nesses últimos domingos, principalmente no culto noturno e escola dominical, que está muito bem, inclusive hoje está muito bem, graças a Deus, pelo domingo que é, né? Está ótimo, graças a Deus. Nós, nos cultos noturnos, praticamente tivemos a totalidade dos bancos preenchidos. No último, na cantata do coral, quando o coral levantou, aí ficou o vazio. E é exatamente aquele número de pessoas que precisamos ter para que todos os bancos da igreja fiquem cheios. Só isso. E quantos nós somos? E o coral, se eu não me engano, tinha 15 ou 16 pessoas, né? Mais os instrumentistas, não tinha mais, umas 20 e poucas pessoas aqui na frente. 22 pessoas. Isso, com todo mundo, 22 pessoas aqui. Foram os lugares que ficaram vazios aí. Agora imagine se este ano nós começarmos a orar e falar assim, eu quero ser o instrumento de Deus para levar uma alma para Cristo, para que fique na minha igreja. Nós vamos ter o triplo disso aí. Já no segundo trimestre nós vamos ter que botar cadeiras para assistir culto na igreja. Olha, coisa simples, diante de uma visão nossa. Mas precisamos que nós venhamos nos envolver em oração, para que as coisas aconteçam, né? Então essa oração unida e perseverante antecedeu o primeiro grande avivamento da igreja. Então não se engane, igreja, não se engane com planejamentos estratégicos, não se engane com algumas opiniões e sugestões milagrosas para a igreja, algumas ideias extraordinárias e até, vamos dizer assim, que ultrapassam os limites do céu. Não se engane quando você vê uma experiência no outro lugar e você quer importar para cá, não é assim que funciona. Não adianta você tratar a igreja como uma empresa, a igreja não é uma empresa, é um organismo vivo que é direcionado por um, que é a cabeça de Deus, Deus é a cabeça, mas que o planejamento estratégico para o crescimento da igreja já está nas Escrituras, e nós não damos atenção para isso. É só olhar primeiro como começa o avivamento. Quem não quer avivamento na igreja? Se nós fizermos uma assembleia aqui e perguntarmos como seria a resposta de todos, existiria alguém que não gostaria de um avivamento na igreja? Só se tiver um filho do demônio bem caracterizado em nós, levantar a mão e falar assim, eu não quero. Não tem outra resposta. Com todo respeito, peço perdão pela palavra tão forte que eu disse, mas eu creio que todos que são de Deus querem um avivamento, querem experimentar, eu quero viver isso, ou não? Jesus... Eu sei que o céu já está garantido, mas eu quero viver esse momento aqui na terra. O planejamento está aqui. E nós olhamos, qual é o primeiro degrau? Oração. 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 Aí depois você pega a segunda parte do planejamento estratégico, Mateus 28, ide por todo mundo e pregar o evangelho, só praticar. Aí você vai ver depois disso aí,
a igreja primitiva colocando esse planejamento estratégico em ação, começando com a oração. E depois, chega lá em Atos 13, atingindo todos os mundos. As 3 viagens missionárias de Paulo. Com oração, planejamento estratégico. Está aí nas Escrituras. O que mais a igreja precisa? Vamos para lá. Então, peguei alguns avivamentos da história. 1904, 1905, o avivamento de Gales. Começou com reuniões de oração simples, fervorosa. Aí onde o arrependimento e a busca por Deus era o foco principal. As pessoas se arrependiam do seu pecado e buscavam a presença de Deus, tinha sede de Deus. Foi o foco principal. Resultado, aproximadamente 100 mil pessoas se converteram em poucos meses. Agora, olha o resultado social disso. Ali em Gales, as igrejas ficaram lotadas e bares foram fechados por falta de frequentadores. Aconteceu na história de alguém que foi nas Escrituras e colocou o planejamento estratégico de Deus em prática. Lá aconteceu, está na história. Não se questiona isso no meio cristão. A quem interessa os bares abertos? É a quem interessa que nós temos que lutar contra e vencer. Então, uma igreja cheia de oração pode impactar uma nação inteira. Pode impactar. Segundo, 1906, 1915, nos Estados Unidos, o avivamento da rua Azusa Street. Após reuniões de oração intensa e orações humildes, o Espírito Santo foi derramado de forma extraordinária sobre aquele povo. E o avivamento se espalhou por todo o mundo, e a oração persistente, a humildade, abre portas para manifestações sobrenaturais ou sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Aconteceu no século passado. O avivamento dos Morávios, já um pouquinho mais antigo, 1727. Um grupo de cristãos na Alemanha iniciou uma vigília, irmãos, de oração ininterrupta que durou 100 anos. Qual foi o resultado? Como nós olhamos ali em Gales, que impactou toda uma região de um país, de uma nação, o avivamento dos Morávios impactou o mundo inteiro. Como? O movimento que surgiu, o grande movimento missionário, conhecido como o movimento missionário morávio, que foi estabelecido e foi um impacto global enorme, com missionários enviados a várias partes do mundo. Começa na Alemanha e atinge o mundo inteiro. 100 anos de oração e missionários sendo conduzidos para o mundo inteiro. Podemos fazer isso desta igreja. O avivamento da Coreia, que aconteceu e parece que acontece até hoje, 1907. As lideranças ali resolveram viver uma vida de oração em Pyongyang e levaram uma poderosa convicção de pecado, mais uma vez, questão do arrependimento, uma confissão pública de reconciliação entre os cristãos se abraçaram, pediram perdão uns aos outros, se quebrantaram, choraram e continuaram unidos, presentes. O resultado, a igreja coreana experimentou um crescimento explosivo e ainda hoje é conhecido por ser grande e pelo seu fervor em oração. Então a oração traz unidade e renovação espiritual na igreja. A igreja ali da Coreia, irmãos, salvo engano, elas começam as suas reuniões às 3 horas da manhã, todos os dias, em oração. Vários cultos de oração durante o dia. São igrejas assim de 70 mil, 100 mil, 200 mil pessoas. Uma coisa tremenda. Oração. O avivamento da rua Fulton, Estados Unidos, começou com um pequeno encontro de oração em Nova York, que rapidamente cresceu para centenas de reuniões diárias em diversas cidades dos Estados Unidos. Isso foi em 1857. Resultado, aproximadamente 1 milhão de pessoas foram convertidas durante esse avivamento, conhecida como Grande Despertamento, 1857 a 1858, em um ano só. E o resultado foi grande. Ou seja, pequenos começos em oração pode resultar em grande impacto espiritual. Os avivamentos têm algo em comum.
Começaram com pessoas que se dispuseram a buscar a Deus em oração fervorosa, persistente e unida. Então a oração é o gatilho para a manifestação do poder de Deus. E que nós possamos aprender isso com foco na oração e com pregações fervorosas de arrependimento de pecados. E com a renovação espiritual, a ação do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, nós vamos experimentar, sim, a ação exclusiva do poder de Deus através do Espírito Santo em nossos dias. A igreja precisa focar as orações e ter coragem de assumir as orações. Não só no momento de encontro aqui na igreja, mas também em nossos momentos individuais, em secreto, com a pessoa de Deus, do Espírito Santo. Então chegamos a Jesus, lá em Mateus 21:13, lugar de oração. A minha casa será chamada casa de oração. E eu quero considerar, irmãos, que nós vivemos tempos em que a prática da oração, diante de tudo aquilo que nós colocamos aqui dos avivamentos, ela precisa ser resgatada com prioridade na vida cristã. Veja isso, prioridade na vida cristã. A oração. A oração. Nós não temos outro caminho a seguir que não seja esse. A verdade é isso. Porque quando nós pensamos na oração, quando nós pensamos na leitura da palavra de Deus, de imediato nós declaramos uma batalha espiritual sem precedente na nossa existência. Isso vai acontecer. Mas precisamos colocar em prática para vencer essas batalhas. Então Jesus, ao purificar o templo, enfatizou a importância de termos um lugar dedicado à comunhão com Deus. Um lugar separado para estarmos com Deus. Assim como era lá em Jerusalém, no templo. Hoje, para a nossa igreja, para a nossa comunidade, Deus nos permitiu ter aqui a IPB Glória. A IPB Soteco, Paú, que está dentro da nossa jurisdição. São os lugares, os templos, lugares de oração. Que ao longo do tempo nós doutrinamos a igreja a estar aqui presente apenas em momentos específicos. Nós temos um momento de oração às 6h30 da manhã, aqui de segunda a sexta, e temos na terça-feira um momento de oração das 19h30 até às 20h30. Doutrinamos a igreja a fazer isso. Nós erramos. Erramos no nosso planejamento estratégico de oração. E hoje pagamos um preço por isso. Por que erramos? Porque a oração não pode ter na casa do Senhor apenas um dia determinado por nós. A minha casa será chamada casa de oração. Então a oração precisa ser contínua, ininterrupta. Mas se tem uma coisa extremamente difícil é estar na casa do Senhor para orar em momentos específicos determinados ali pelo conselho da igreja, imagine se nós tivéssemos que deixar a igreja aberta durante 24 horas ou 12 horas ao dia, aberta para que você pudesse vir a hora que você quisesse aqui e orar durante a semana. Colocar o seu coração diante de Deus. A minha casa será chamada casa de oração. Você chegasse lá às 2h da tarde, eu preciso ir lá na igreja e orar. Às 9h da manhã, eu tenho que ir lá na igreja. Você ficava aqui sem ter uma pessoa na liturgia, sem ter uma pessoa no cântico, sem ter uma pessoa na transmissão. É você e o Espírito Santo, é você e Deus na casa do Senhor, no lugar de oração. Assim que era para ser a doutrinação da igreja, o planejamento estratégico da igreja. E nós engessamos a igreja. E nesse engessar a igreja, nós não conseguimos tirar os irmãos de sua casa ou de seus afazeres para estar aqui junto conosco a orar. Quer seja às 6h30 da manhã, quer seja às 19h30 da noite. Engessou, endureceu a igreja. Então, nós não temos essa prática entre nós. Mas é algo que precisa ser ainda revisto por nós em nossa dinâmica da igreja. Começamos a errar quando construímos a igreja. No planejamento da igreja. Porque nós planejamos a igreja para fechar, para trancar. Nós não planejamos a igreja para ser aberta, para ficar aberta, ser uma igreja aberta. Não é isso? Quem dera toda a igreja pudesse ter um lugar de oração aberto, 24 horas. Aonde todos nós pudéssemos chegar e orar. Alguns lugares, irmãos,
numa tradição católica, e alguns hospitais têm isso, e também eu encontrei isso no supermercado Perim Cachoeiro. O supermercado Perim tem uma tradição católica, mas lá em Cachoeiro, eles têm lá um lugar, uma capela de oração, um lugar de oração, aberta. Os hospitais, a capela fica aberta 24 horas, está lá dentro. O acompanhante pode ir lá orar a hora que quiser, o paciente que puder andar pode ir lá, enfim, está aberto lá. Lá no Perim fica aberto, é um mini shopping do lado, está lá aberto direto, franqueado lá. Tem um banco, tem um ar-condicionado, fica lá aberto, todos entram lá e oram a hora que quiser. Agora, as igrejas cristãs evangélicas fechadas 24 horas por dia. Doutrinamos o povo assim. A minha casa será chamada casa de oração. Então, Jesus, ao purificar o templo, enfatizou a importância de termos lugar dedicado à comunhão com Deus. Ali é a casa de oração. Nós precisamos recuperar essa caminhada. Precisamos estar presente na casa do Senhor. E hoje nós aprendemos também sobre o significado e o valor do lugar de oração em nossa caminhada. E aí descobrimos o quanto nós estamos distante desse objetivo para sermos alcançados, para termos uma igreja avivada, uma igreja verdadeiramente discipulada pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos para o Salmo 27, versículo 4, nós vamos perceber que o lugar de oração, ele também tem como espaço, um espaço de encontro com Deus. É um lugar de encontro com Deus. Nós falamos da casa, que é a igreja, que é bíblica, está aí. Mas também você pode ser esteja. Olha o que diz o salmista no Salmo 27, versículo 4. Vamos ler juntos? Vamos lá, queridos? Uma coisa e a que eu possa todos os dias para contemplar e meditar. Então, o lugar de oração não é apenas físico, mas é um lugar espiritual. É onde nós buscamos a face de Deus. É onde nós ouvimos a voz de Deus. É onde nós nos fortalecemos. Buscamos a presença do Senhor. Nós temos um momento aqui, se nós chegarmos até o final desta lição, nós vamos ver, senão domingo que vem a gente volta nela de novo para encerrar. Mas além do templo, que é um lugar bíblico direcionado, a minha casa será chamada casa de oração, nós somos casa de oração. Nós temos um templo que é a morada do Espírito Santo, 24 horas ali, Ele está conosco, em todo momento da nossa vida. E Ele estando em nós, irmãos, isso é interessante, nós precisamos buscar Ele. E aí o salmista traz de uma forma poética, dizendo assim, uma coisa pedi ao Senhor, e ele fala assim, não ficou só no pedido, ficou no desejo de buscar, e a buscarei. Não sei se vocês têm aquele hábito de falar assim com a esposa, traz um copo d'água para mim, não é? Faz um suco para mim. Isso é quando a gente está meio o homem quando está meio, né? É ao contrário aí, né? Que benção, benção. O homem, então, quando está assim, ameaçando uma gripe que vai chegar só daqui a 2000 anos, ele já começa a falar assim, traz um comprimidinho aí. O homem é assim, né? Ele arrega logo numa presunção que vai adoecer daqui a alguns meses, já começa a pedir o remédio com antecedência. Ele já cai fácil, não é assim que funciona? Pode ser diferente na sua casa, a minha não é não. A minha já levanta a mão e fala assim, arrego, socorro. Eu acho que eu vou estar com dor de cabeça amanhã, traz um remédio para mim hoje, né? Então ele diz assim, e a buscarei. Uma coisa eu sei que eu tenho dentro de mim, mas o que você tem feito para buscar? E o ato de buscar é pessoal, está na primeira pessoa aí do singular. Eu buscarei. Não é você que vai buscar para mim. Não é minha mãe, não é o pastor. Não é o irmão que está do lado. Eu vou buscar. Eu tenho interesse de buscar. Eu preciso. Eu necessito. Eu dependo. Eu vou buscar a presença de Deus. A buscarei. E aí ele termina explicando. Qual é o meu desejo? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E morar na casa do Senhor todos os dias, irmão, não é que você vai botar um colchão aqui, não. É que o seu coração estará voltado para o Senhor em todo momento da sua existência. E naqueles momentos de ajuntamento, você se vem à casa do Senhor e juntos celebramos. Isso acontece aos domingos. Para que possamos ficar juntos. E durante a semana é uma busca
pelo poder de Deus, pela ação de Deus, para vencer as dificuldades, conquistar as almas e voltar domingo com os feixes debaixo do braço, mesmo com lágrima, mas voltar à casa do Senhor e glorificar ao Senhor e adorar o Senhor e ter uma comunhão tão profunda. Saímos aqui reabastecidos pela graça e misericórdia de Deus e termos mais uma semana vitoriosa, com muitas lutas, mas vitoriosas na oração, e a buscarei. Então é todos os dias. Alguns exemplos são interessantes para nós. Havia um costume, peguei um só, tem vários. Abraão, por exemplo, a todo momento que ele tinha algum motivo para buscar a presença de Deus, ele construía um altar. O mais famoso desse altar está em Samuel, Ebenezer, né? Quando Samuel faz ali aquele altar como símbolo para dizer ao povo que Deus fez. Todo mundo que passasse ali, olhar para aquele altar, sabia que Deus eliminou os filisteus do meio dele. Diz lá, Ebenezer, Deus é minha pedra de socorro. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eles iam construindo altares, botando uma pedrinha em cima da outra, para que quando o povo passasse, os seus filhos passassem, eles mostrassem, está vendo aquele altar ali? Foi por quê? Foi porque Deus fez isso, isso e isso por nós. E aí inculcando no coração de novas gerações o que Deus fez por eles, que poderia fazer isso em altares. Hoje não precisamos mais fazer isso. Mas existe um altar, que é de barro, que esconde um grande tesouro, que é o nosso coração, que está aí, que precisa ser aceso todos os dias. E quando nós acendemos esse altar, significa que nós estamos revelando o que tem neste altar para as pessoas que estão à nossa volta, a começar dentro da nossa casa. Falando de Deus, os motivos pelo qual somos de Deus, o motivo pelo qual glorificamos a Deus. O que Deus fez por nós hoje, por exemplo, nós vamos ver um exemplo disso aqui. O que Deus fez na vida, na casa do Marcelo Muniz, da Ruth, do Osaltinho, de todos nós oramos. Todos nós envolvemos nessa luta tremenda. Este altar hoje se mobiliza constantemente para glorificar a Deus e apresentar às pessoas o que Deus tem feito por nós. Isso é resultado de oração, irmãos. Então, cada cristão deve ter um lugar especial para orar, seja em casa, na igreja ou em qualquer ambiente onde possa se encontrar com Deus. Não sei se é verdade, mas acredito que seja. Os puritanos, eles quando iam construir a casa deles, eles ficavam olhando assim, um deles um dia parou e ficou olhando assim e falou assim, tá certo, tem uma sala, tem um quarto, tem lá o banheiro, tem a despensa, tem tudo, mas está faltando alguma coisa. Vocês sabem o que estava faltando nessa casa? Um altar, um lugar de oração. E eles construíam um lugar de oração dentro de casa. Eles tinham tudo dentro de casa, mas eles tinham um lugar de oração. Fala, irmã. São os teus tabernáculos. Que lindo. Os altares, Senhor. Eu e Deus meu. Eita glória. Tá vendo, irmã Luzia? Vem à escola dominical, você vê isso aí, ouve isso aí, olha que bem. Decorado, viu, gente? Foi lido não, para você que está em casa, foi lido ali o Salmo falado, recitado o Salmo 84. Lê em casa o Salmo 84, você vai ver o que a irmã Luzia agora acabou de recitar aqui para nós. Isso, vamos de força em força, caminhando. Eita glória. Olha aí, terminou agora. Que bênção. Irmãos, é isso aí, meditar na palavra de Deus, ter a palavra de Deus no coração em todo o tempo, andando pelo caminho, né, onde nós estivermos. Então, eles ali, quando construíam a casa, alguém pensou, preciso de um lugar de oração. Eu preciso de um lugar para estar sós com Deus, para que ninguém me interrompa, para que ninguém ali atrapalhe a minha comunhão com Deus. Então, se você vai construir uma casa daqui para frente, separa um lugarzinho lá para você estar sós com Deus. É interessante que muitas casas a gente pensa até no lugar da bagunça, né? Tem uma casa você não, isso aqui eu vou construir um lugar para jogar o que eu não quero ali, deixar até eu resolver doar, ou queimar ou jogar fora. Mas a gente não faz um lugar de oração. Se não tem,
Faz como Jesus, entra no lugar secreto da sua casa, fecha a porta ali e ora em secreto, porque o teu Pai que está em secreto te vê. Fala, irmã. Falando sobre os altares, a gente lembra assim, muitas casas de pessoas católicas, Sim, sim. Não tem não. Caíram também. Também foi deixado de lado. O altar dominical, né? De algumas casas, né? Que a seu tem lá, da minha também tem, algumas outras isso. Sim, sim. O bom e velho culto doméstico, né? Que é um altar de oração, um cenáculo. A nossa casa se transformava num cenáculo, num lugar de oração naquele momento. Aí foi. E esse altar da televisão se multiplicou. Cada quarto tem o seu altar, né? Tem em todo lugar. É coisa que a gente precisa retornar, irmãos. Então, olha só. Lugar de oração como espaço de encontro com Deus. Tenha isso na sua casa, tenha isso no seu trabalho, no seu lazer. Tenha isso em todo e qualquer lugar da sua existência. Também percebo, irmãos, e eu quero encerrar aqui para a gente não prolongar, domingo que vem a gente volta a dar continuidade a esse tema de oração, que vamos trabalhar aí o mês de janeiro sobre isso aí também. O lugar de oração como lugar de purificação. Olha só que coisa interessante. Olhando nas Escrituras, irmãos, tem um detalhe, eu quero pedir aí para que você abra a Bíblia, em Isaías, capítulo 6. Versículos 6 e 7, depois vamos precisar do 8 também. Nós vamos ver aí que quando Isaías encontrou com Deus, olha que coisa interessante, ele confessou seus pecados e foi purificado. Olha só. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirada do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios e a tua... Foi o quê? E os pecados? Perdoados. Agora olha o versículo 8. Presta atenção. Depois disto, ou seja, depois de um gesto de purificação, depois de um gesto de arrependimento do pecado, depois de um momento de oração, de contrição diante de Deus, tá? Vem lá, a brasa viva, foi retirada com a tenaz, purificou a vida de Isaías. Então ele estava ali com seus pecados perdoados. Depois disso, olha o que acontece. Ouvi a voz do Senhor que dizia o quê? E quem há de ir? E o que Isaías responde? Isso só acontece depois de um momento de purificação. Depois de um momento de arrependimento de pecado. Deus não chama pecadores, praticantes, para uma obra que só aqueles que são purificados podem fazer com eficácia. Então o meu lugar, esse coração, essa minha vida, precisa purificar. E se o meu coração precisa purificar, a minha casa, que se é uma casa de oração, precisa purificar. A igreja precisa purificar. A igreja precisa se santificar para que a obra aconteça. Para que o efeito da manifestação de Deus seja eficaz e percebido entre nós. Isaías tem o seu problema com o pecado, mas ele só vai ser discípulo, profeta, depois que os seus pecados foram perdoados. Ele foi purificado, aí agora ele foi vocacionado, comissionado a fazer. Irmãos,
pregar a palavra com pecados, sem arrependimento, é jogar a palavra de Deus ao vento. Não estou discutindo a soberania de Deus, que Deus pode fazer até uma mula falar, então o pecador também pode. Mas dentro da prática do cristianismo, o pecado precisa ser abandonado para que a ação de Deus seja presente e eficaz em nossas vidas. Então, este ano, eu não sei como foi a nossa vida, o nosso relacionamento, o nosso namoro com o pecado. Não sei como é que foi. Mas que para este ano que vem, tenhamos a coragem de dizer não ao pecado. Clamar ao Senhor para que venha com a brasa viva e purifique a nossa boca. Se você tem uma fala desconvexa, ou seja, contrária, palavras torpes, piadinha de mau gosto, dupla interpretação, uma mão que faz gestos obscenos, se a sua mente é tomada por pensamentos indecorosos, que falar é até absurdo falar, pronunciar, se as suas roupas não são adequadas, se a sua maquiagem é muito pesada, enfim, se o seu andar é muito sinistro, seja lá o que for, é Deus que vai mostrar isso no seu coração. Essa aproximação do pecado, essa vida, essa prática com o pecado, ela precisa ser abandonada para que a nossa palavra, a nossa oração seja eficaz diante do Senhor e dos homens. Que sejamos tocados por essa brasa viva do altar e pecados sejam abandonados. Que haja as pregações de arrependimento de pecado, que haja foco na oração, que haja um desejo de buscar a presença do Senhor e morar na casa do Senhor, que haja um desejo de viver vida santa, plena diante do Senhor, irmãos. É possível, homens viveram vida santa diante do Senhor, mulheres conseguiram viver a vida santa diante do Senhor. E Deus usa poderosamente aqueles que são santos diante dos seus olhos. E eu vejo isso, irmãos, como algo que será benéfico não só para a minha vida, a vida da igreja, mas para a vida de muitas pessoas que eu amo. E vou dizer mais, para a vida de pessoas que sequer eu conheço, não tenho intimidade, mas o alcance desta palavra, deste avivamento, será tremendo em seus corações. A vida social será transformada, as pessoas terão vidas transformadas. O mundo jaz no maligno, mas Deus separa o momento de avivamento, de comunhão plena com o seu povo, para revigorar a sua força, e exercer a tua soberania e transformar vidas através de nós. Isso só é possível, irmãos, com oração e vida santa diante do Senhor. Jesus purificou o templo porque ele estava sendo profanado. Você vai ver isso em Mateus 21, 12, 13, aí vai. Talvez o meu templo, esse templo que está aqui também, está profanado, e eu preciso rever isso aí. Porque talvez eu não conheça o templo do seu coração, mas eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus, existe alguém que conhece. Existe alguém que conhece o templo do seu coração. É este aqui mesmo que falou, a minha casa será chamada casa de oração. E de repente ele está falando para você, para mim, para nós. Olha, essa casa que está aí no seu coração é minha casa também. E eu quero que ela seja uma casa de oração. Não profane, ela é minha, ela tem dono. Não estrague essa casa que está no seu coração. Então a purificação no lugar de oração nos prepara para um relacionamento mais profundo com Deus. Então devemos buscar a pureza de coração a nós, quando nós nos aproximamos de Deus em oração. E eu encerro com esse Salmo 66, versículo 18. Irmãos, vamos focar na oração, na santificação. Vamos buscar o arrependimento de pecados, para que a nossa oração e a nossa pregação seja eficaz no próximo ano. Não há outro caminho para a igreja, não há outro planejamento estratégico para a igreja. Não há, irmãos. Não há. Crê nisso. Vamos lá, vamos ler junto? Se eu, no coração, contemplar a vaidade, o Senhor não... Está aí, que você leve essa palavra e medite. O que o seu coração tem contemplado? A presença de Deus, ou uma vaidade, ou uma prática de pecado? Esse dia 31, irmãos, assim como foi o Natal,
É um momento que nós ficamos assim muito ansiosos para viver momentos especiais. Não sei, você já deve ter planejado o seu fim de ano. Cuidado com a vaidade do final do ano. Cuidado com a vaidade no final do ano. Se o seu coração contemplou uma vaidade para esse ano e não é contemplar a presença de Deus e ter a presença de Deus no seu coração, e que o seu coração seja um templo, enquanto os fogos aí estão estourando na orla, quem sabe o Espírito Santo esteja estourando no seu coração, transformando vidas, enchendo vidas de salvação para a glória de Deus. Cuidado com a vaidade desse final de ano. E cuidado com as próximas vaidades que serão apresentadas para nós ao longo de 2025. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a caminhar. Domingo que vem pela manhã retornaremos a esse assunto, tá bom? Você que está aqui hoje, calma, não fique ansioso, mas o que já ouvimos e temos para hoje, dá para esperar um pouquinho mais até domingo que vem, não dá? E continuar essa caminhada. Então, mais uma vez, eu conto com você hoje à noite, traga mais alguém. Vamos orar agora, pedir ao Senhor que caminhe conosco e nos abençoe, não só agora, mas durante a semana. O pessoal que vai viajar, como eu vou viajar, que Deus nos leve em paz, nos traga em paz, e que todos nós possamos ter um ano aí abençoado em 2025, independente daquilo que vamos contemplar na nossa caminhada. Obrigado, Deus, por esse momento, pela Tua palavra. Oh, Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Estamos na Tua presença e na Tua casa, na casa de oração, e queremos que o nosso coração também seja uma casa de oração, Deus, purificada pelo Senhor, transformada pelo Senhor. Aqui estamos, Deus, porque dependemos do Senhor, e sem o Senhor não temos para onde ir e nem temos o que fazer, porque tudo que formos fazer não servirá de nada, e para onde nós vamos, Deus, não encontraremos a Tua presença. Então, o que cabe para nós? O que cabe para nós, Deus, é agora parar e pedir ao Senhor que nos ajude. Primeiro, Deus, perdoando os nossos pecados, purificando os nossos corações e direcionando a nossa existência, Deus, porque sem o Senhor nada conseguiremos fazer. E aquilo que porventura o Senhor nos permitir fazer não servirá de nada para a nossa vida, Deus. Por isso, em nome de Jesus, Pai, receba a nossa gratidão pelo que o Senhor já fez. E agora aviva a Tua obra neste lugar, aviva a Tua obra em nosso coração, aviva a Tua obra, Deus, para experimentarmos, Deus, o Teu Espírito, na essência que a Tua palavra revela a nós. Precisamos do Teu Espírito. Aviva a Tua obra e perdoa os nossos pecados. Nos leve em paz. Aqueles que estão na estrada, Deus, proteja, livra de todo perigo e todo mal. Aqueles que vão ficar, abençoa a casa, o lar, a família. Que haja, Deus, momento de confraternização amigável, amável. Que haja perdão, que haja reencontro, que haja, Deus, comunhão. Aqui o momento de adoração na Tua casa, na terça-feira, que seja cheio do Teu Espírito. E haja, Deus, aqui a ação plena para nos revigorar, Deus, para continuar essa caminhada. É o Teu povo, Deus, não abandone o Teu povo e nos ajude a viver na Tua presença, em nome do Senhor Jesus, que oramos com perdão dos nossos pecados. Amém. Ide em paz, que Deus a paz os acompanhe sempre.